Rádio Mateus 633, falando de Vila Velha para toda a internet. E hoje nós vamos meditar em 1 João, no capítulo 3, do versículo 19 ao versículo 24, e que fala a respeito das dúvidas sobre a nossa salvação. Muitos, né, irmãos, têm medo de não estar amando as outras pessoas como devesse amá-las, né? E daí sentem-se culpadas. Sentem-se culpadas porque pensam: puxa, não sou capaz de mostrar o mesmo amor de Cristo. Eu não sou capaz. E isto perturba a sua consciência. Isso perturba a sua consciência. Né? Esse texto, o nosso irmão João, ele fala a respeito disso. Né? Quando João escreveu, ele estava pensando nisso. Né? Como que nós podemos escapar da constante acusação de nossa consciência? Como que nós podemos? Não vai ser tentando passar por cima, né? Tentando passar por cima. E nem tentando justificar a nossa conduta. Né? O único jeito de nós escaparmos desta acusação é colocando o nosso coração no amor de Deus. Esse é o único jeito. Então, quando nós nos sentirmos culpados, devemos lembrar que Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso ser interior tão bem, muito mais do que nós, como conhece também a nossa conduta. Deus conhece, a Bíblia fala que antes que a palavra chegasse na nossa boca, Deus já sabe. Né? Então, a voz de aprovação, né, de Deus deve ser mais forte que a voz da consciência que nos acusa, irmãos. Deve ser mais forte. Nós temos que dar mais atenção à palavra de Deus, que é uma palavra que nos aprova. Né? Fala: não, você aceitou a Cristo, você é salvo. Está no texto bíblico, irmão. Está no texto bíblico. Mas a nossa consciência, ela nos acusa. Ela nos acusa. Mas nós não podemos dar ouvidos à nossa consciência. Nós temos que dar ouvido ao que a palavra de Deus fala. Não importa o que as pessoas falem a nosso respeito. O que importa é o que Deus fale e pense a nosso respeito. Né? Se nós estivermos em Cristo, não haverá condenação, mais amados. Não no campo espiritual. Olha Romanos 8:1, o que fala? Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. É nesta palavra que nós temos que acreditar. Não na palavra da nossa consciência. Né? Não nas artimanhas de Satanás, que usa pessoas para nos acusar. Não, é na palavra, no texto bíblico, que é a palavra do Senhor, que nós temos que depositar a nossa consciência. Hebreus 9, 14 e 15 também fala: olha, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte. Então só tem um jeito de purificar essa consciência que nos acusa. É o sangue de Cristo, é a nossa confiança, a nossa fé em Cristo. De modo que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo, ele viveu como homem, mas de maneira imaculada, sem pecado, foi obediente. Por essa razão, Cristo é o mediador, é aquele que faz a mediação, né? Hebreus 9:15, de uma nova aliança, para os que são chamados
recebam a promessa da herança eterna. Então todos são chamados, mas nós paramos e demos ouvido. Então nós temos essa herança eterna. Ah, pastor, mas a minha consciência, não, irmãos, não dê ouvido à sua consciência. A sua consciência, ela faz parte da sua alma que está se renovando. Ela ainda traz coisas do pecado, coisas do mundo. Por isso que é preciso uma renovação da sua alma, uma renovação da sua mente. Então não é para a nossa consciência, para a nossa alma que nós temos que dar ouvido. A alma é a parte imaterial do ser humano que se relaciona com o mundo exterior. É a sede da nossa vontade, das nossas emoções e da nossa mente, né? Onde está a nossa consciência, né? Então não é a nossa consciência que deve dirigir os nossos passos. A nossa consciência, ela nos acusa, mas com relação à salvação nós temos que buscar no Senhor. Nós temos que confiar no Senhor, na palavra dele. Agora, é claro que a nossa consciência também, ela vai nos acusar de atos pecaminosos que nós praticamos. Ela vai nos acusar, e aí nós temos que fazer um arrependimento, nós temos que mudar de atitude. Mas aqui está falando especificamente com relação à salvação. Com relação à salvação, mas porque sempre tem aquelas acusações, né, irmãos? As pessoas que te conheciam, falam, mas você... Nossa, você era um bagunceiro, como é que você acha que está salvo? Não é que eu acho. A Bíblia diz que eu estou salvo, mas continuo sendo pecador. A consciência, ela continua me acusando dos meus pecados, né? Eu sei que eu sou pecador, mas a salvação não é por mérito meu, é porque Deus me salvou. Eu continuo sendo pecador, né? Então nós não temos, com relação à salvação, os nossos ouvidos têm que estar atentos ao que a palavra de Deus diz, né? E prossegue, visto que ele, Jesus, morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Irmãos, então, a nossa consciência, o nosso ser interior, ela tem isso, né? Porque como ela ainda sofre em razão do pecado, a nossa alma está em processo de renovação, está em processo de mudança, e ela tem dúvidas. Mas com relação à salvação é o que a palavra de Deus diz. Portanto, se nós vivermos para o Senhor, né, e de repente vir aquele sentimento de que nós não somos bons o suficiente, nós devemos lembrar que Deus, a promessa de Deus, a afirmação de Deus é maior que a nossa consciência. Por que é maior, pastor? Porque eu volto a falar, nossa consciência está na alma. E a nossa alma, nós seres humanos, ela é uma alma caída ainda. Ela está passando um processo de renovação, de mudança. Já Deus não. Deus é santo, Deus é perfeito. Então, Deus é maior que a nossa consciência. Então, olha lá, assim, no versículo 19, né? Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Quando o nosso coração nos condenar, coração aqui é o ser interior, consciência, né? Nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração. O nosso ser interior, o nosso coração, nossa alma, ela ainda é impura, ela está em processo de renovação. E Deus é maior. A nossa alma, ela vai nos acusar. Ah, mas você não é salvo não. Ah, mas você é pecador ainda. O mundo vai nos acusar. Mas você frequenta aquela igreja lá que os caras roubam todo mundo. Que o pastor, problema do pastor. O pastor, ele vai pagar pelo que ele faz de errado, né? Não, o meu relacionamento é individual com Deus, né? E também algumas pessoas que te conheciam, né? Você era assim, agora você quer achar o quê? Sem falar em Satanás, que fica colocando bichinho na nossa cabeça, né? Sem falar no Satanás. Mas nós não podemos esquecer, olha lá, porque no 20, quando o nosso coração, nosso ser interior, que no caso aqui é a nossa consciência, nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração.
do que a nossa alma. E Deus sabe todas as coisas. 21. Amados, se o vosso coração não nos condenar, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus. Então, se o nosso coração, se a nossa consciência está tranquila, nós podemos nos aproximar com Deus sem medo, com mais tranquilidade. E como que nós tranquilizamos essa nossa consciência, esse nosso coração? Acreditando não no que ela fala, mas acreditando no que Deus fala. Acreditando, confiando não no que a nossa consciência, aqui é representado pelo coração, acreditando não no que Satanás fala, acreditando não no que o mundo fala, mas acreditando no que Deus fala. Confiança em Deus. Ele prossegue. E aí nós vamos ter confiança, aí nós vamos ter tranquilidade na nossa consciência. E aí podemos aproximar de Deus sem temor, com confiança. Sabedor de que Ele vai escutar os nossos pedidos. Mateus 7,7. O que fala lá Mateus 7,7? Olha, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Deus está nos orientando aqui a buscar. Mas se você for buscar Deus com a consciência negativa, uma consciência que te acusa, não vai receber da parte de Deus. Porque falta confiança. E o 22 fala que se você for sem essa confiança, sem essa fé, não vai receber. O que nós precisamos entender, e aqui é o cerne, é a moral, é o centro dessa perícope, é claro que nós somos pecadores, é evidente que nós somos pecadores. A nossa consciência, o que ela está falando, de que nós somos pecadores, não está errado. Ela erra quando ela fala que nós não somos salvos. O mundo, quando fala que nós somos pecadores, o mundo não está errado. O mundo erra quando ele fala que nós não somos salvos. Os nossos amigos, as pessoas que nos conheciam, quando fala que nós éramos pecadores, que nós somos pecadores, eles não estão errados. Eles estão errados quando fala que nós não somos salvos. Nós continuamos sendo pecadores, mas somos pecadores arrependidos. Nós hoje acreditamos mais em Deus, porque Deus falou, olha, você vai continuar pecador, mas eu não estou olhando para você, eu estou olhando para aquele que pagou pelos seus pecados, que é Jesus Cristo. Haverá sempre acusação, irmãos. O mundo sempre vai nos acusar. Às vezes as pessoas mais queridas vão nos acusar. E se você ficar lutando, dizendo que não é pecador, a Bíblia fala, acho que é Pedro, fala que quem fala que não tem pecado é o maior dos pecadores. Então eu sei que eu tenho pecado, eu não tenho dúvida com relação a isso. Mas eu sei, tenho consciência e me entristeço. E luto para não pecar mais, porque a minha consciência me incomoda. Mas eu sei que, lógico que eu sou pecador. Eu sou salvo não por mérito meu, mas eu sou salvo porque Cristo morreu em meu favor. E essa consciência tranquila, agora, porque eu estou prestando atenção no que Deus fala, não no que Satanás fala, me dá condições para eu pedir a Deus com confiança e Deus responder, Deus atender, porque nós receberemos se obedecermos a Deus. Deus está falando, você é salvo, e você diz que não, você bate o pé dizendo que não, minha consciência diz que não. Então a sua consciência é o seu Deus, no aspecto de salvação. Entendeu, irmão? Quando a consciência fala que somos pecadores, ela está certa. A nossa consciência erra quando ela fala que nós não somos salvos. Porque para ser salvo não é não ser pecador. É isso que precisa entender. Para ser salvo é ser pecador arrependido. Para ser salvo é acreditar que nós somos salvos não pelos nossos méritos, mas pelo que Cristo fez em nosso favor. Não é isso? Então, mas é claro que quando o texto fala que é pedir e receberá, não quer dizer que vão receber tudo, irmãos? É preciso ter bastante consciência disso. Nós receberemos se obedecer a Deus,
e fazer o que agrada a Deus, né? Porque dessa forma a vontade de Deus ela vai ficar em harmonia conosco. A hora que nós estamos focados em Deus, a hora que nós estamos dando ouvido a Deus, que a nossa consciência ela fala, mas ela não nos tira a paz, né? Então quer dizer que nós estamos pensando como Deus, nós estamos em harmonia com Deus, e com harmonia com Deus Ele vai dar o que nós pedimos. Por quê? Porque a nossa vontade vai estar conforme a vontade de Deus. Conforme a vontade de Deus. Ah, pastor, mas e se eu pedir e não receber? Bem, se você estiver em harmonia com Deus, se você pediu e não recebeu, é porque Deus viu que o melhor para você era não receber aquilo naquele momento. Entendeu, irmãos? A hora que nós estamos em harmonia com Deus, os nossos pedidos são conforme a vontade de Deus. A hora que nós estamos em harmonia com Deus, os nossos desejos ficam conforme a mente de Deus, fica conforme a vontade de Deus. Fica conforme a vontade de Deus, né? Tem gente que busca de Deus riqueza, né? Ah, eu quero ficar rico, eu quero... Não, Deus pode fazer a pessoa rica? Pode, mas às vezes aquilo não é a vontade de Deus para a tua vida. Pastor, mas e se eu trabalhar, se eu me esforçar? Não, aí Deus sempre vai abençoar, Deus sempre abençoa o trabalho, Deus sempre abençoa o estudo, Deus sempre abençoa, né? Mas a pessoa, sabe, irmãos, a vontade de Deus é que nós sejamos cooperadores dele no milagre, tá? Se você quer ficar rico, trabalha, se esforça, busca, aprenda, né? Porque essa é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. Agora, se você quer que caia do céu sem fazer nada, não. Você trabalhando, você se esforçando, você tendo pensamento, né, proativo, você buscando confiança em Deus, você vai estar cooperando com Deus no milagre. Deus vai te abençoar. Ah, eu quero passar no concurso público. Ah, então esforça, estuda, busca, separa um tempo. Deus vai te abençoar nisso. Porque é uma cooperação nossa, ser humano, com Deus no milagre. Com Deus no milagre. E com relação à cura no corpo, pastor, pode acontecer também. Procura um médico, faça fisioterapia. Entendeu? Faça fisioterapia, procura um médico, procura fazer o que é o correto, tenha uma boa alimentação, faça exercício físico, né? Deus vai abençoar. Mas Deus não pode fazer um milagre também assim, de maneira sobrenatural? Pode, irmãos, é claro que pode. Deus pode tudo. Deus pode tudo, né? Mas o que eu quero que entenda é assim, olha, a nossa consciência, ela fica tranquila quando a nossa consciência está de acordo com a consciência de Deus. E a nossa consciência, o nosso coração estando de acordo com Deus, as nossas vontades vão ser conforme a vontade de Deus. Aí tudo que nós pedirmos, Deus vai atender. Mas por quê? Porque é a vontade dele também. Deus certa a tua vontade com a vontade de Deus, né? 22, 23. Olha lá, 22. E receberemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada, né? Então nós somos obedientes como Cristo foi e fazemos o que agrada a Deus. Nós temos a mesma consciência de Deus. E esse é o seu mandamento, o mandamento de Deus. Que creiamos, que acreditemos no nome de seu Filho, Jesus Cristo. Né? Nós temos que acreditar que Jesus Cristo foi Deus que veio em carne. Se houver dúvidas com relação a isso, né, e não for uma dúvida sincera que busca de Deus explicação, é difícil ser abençoado. Né? Não, mas olha, senhor, eu tenho algumas dúvidas, o senhor poderia me esclarecer através do Espírito Santo? Ele vai esclarecer. E prosseguir, né? E que nos amemos uns aos outros. Ah, pastor, eu amo a Cristo, mas, puxa, meu patrão, ele é um chato, viu? Ah, pastor, eu amo a Cristo, mas, olha, tem um vizinho lá. Não, então, ele fala aqui, ó, né, algumas condições. Crer em Jesus Cristo e nos amemos. O amar aqui é o amor caritas, né? O amor ágape, a gente fala, mas o amor ágape é só de Deus, né? Mas é o amor caridade.
né? Não é o amor sentimento, é o amor de não brigar, o amor de se a pessoa precisa de água, dá água, né? Se a pessoa tiver fome, dá de comer. Não é amor de relacionamento, se possível melhor, né? Mas é amor de não querer o mal, é amor ágape, né? Como ele nos ordenou, Prosseguindo, no 24, os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele, né? Permanecem em Jesus Cristo, e ele neles, e Jesus Cristo em nós. Deste modo sabemos que ele permanece em nós. De que modo? Pelo Espírito que nos concedeu. Então, irmão, na Bíblia, o nome de uma pessoa, né, principalmente no Antigo Testamento, está relacionado ao seu caráter. Né? O nome de uma pessoa, Moisés, né, está relacionado ao caráter. Não vou lembrar agora exatamente o que quer dizer Moisés, né? Mas Davi, o nome de uma pessoa, o significado daquele nome estava relacionado ao seu caráter. Né? E cristão, se nós queremos ser chamado de cristão, então o cristão ele tem que ser o nosso caráter, né? E nós temos que acreditar em Jesus Cristo, nós somos cristãos, e nós temos que procurar imitar a Jesus Cristo, né? Nós temos que acreditar no seu nome, porque o nome de Jesus Cristo é o nome verdadeiro, Cristo, Messias, o que veio enviado, né? O que o enviado. Né? Então, nós que somos cristãos, nós temos que acreditar em Jesus Cristo, nós temos que amar uns aos outros, né? Um amor caritas, e procurar levar uma vida reta, né? Uma vida honrada, né? Uma vida conforme os preceitos divinos, né? Que estão na Bíblia. A presença do Espírito Santo, conforme no texto aqui, não é só um aspecto místico, né? O Espírito Santo vai fazer flutuar, então não, mas tem que ser um aspecto prático. O Espírito Santo ele tem que ser presente na nossa vida, né? E uma das formas mais evidentes de que o Espírito Santo ele é na nossa vida é a nossa conduta, O cristão ele procura fugir do pecado e se aproximar das virtudes, né? Mas ele peca ainda, né? Mas ele se arrepende quando peca, ele se entristece, ele procura fazer a coisa correta, né? Ele não foge da acusação de que ele é um pecador, ele não foge, mas ele reconhece que ele é um pecador arrependido e que hoje ele não está mais sozinho, hoje ele tem um Espírito Santo que ajuda ele a passar por essas dificuldades. Então, irmão, quando na nossa consciência bater uma dúvida de que somos salvos, só essa dúvida já é sinal que você é salvo. Acredita? Só o fato de você duvidar, né, duvidar no sentido de pensar a respeito, né, só o fato de você pensar a respeito já é salvo, você já é salvo. Agora, esse pensamento você não pode dar ouvido ao que o nosso ser interior fala, que a nossa alma fala, porque a nossa alma ela não é perfeita, né, irmãos? Ela está no processo de renovação depois que nós aceitamos Cristo. Mas nós temos que dar ouvido ao que Deus fala. A nossa confiança não é na nossa alma no sentido de salvação, mas a nossa confiança é em Deus no aspecto de salvação, é em Deus. É claro que quando você pratica o mal, a nossa consciência nos acusa, né? É claro que quando a gente não faz o que poderia ter feito, a nossa consciência nos acusa. Isso é o aspecto positivo da nossa consciência. Isso é muito importante. Mas aqui nós estamos falando sobre salvação do nosso espírito. Salvação do nosso espírito, né? Se a nossa consciência, se o nosso ser interior nos acusar de que nós não somos salvos, porque nós ainda não conseguimos aquela estatura do varão perfeito que é Jesus Cristo, saiba que na terra nós nunca vamos alcançar a estatura do varão perfeito, ser exatamente como Jesus Cristo, nós nunca seremos. Nós nos esforçamos para ter Cristo como exemplo e fazer exatamente como Cristo, mas nunca seremos igual. Nós temos que ser semelhantes.
Então, essa acusação de Satanás, olha, da sua consciência, dos seus amigos, do mundo, olha, você não é salvo, não. Salvo eu sou, mas eu sou pecador. Mas sou um pecador justificado, porque Jesus Cristo morreu em meu favor. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Então, nós temos que confiar com relação à salvação do nosso espírito, nós temos que confiar no que Deus fala e não na nossa consciência. Agora, com relação a pegar o que é dos outros, a praticar o pecado, a fazer coisa errada, a nossa consciência também vai nos acusar e nós temos que dar ouvido a ela. Nós temos que dar ouvido a ela. Tá certo? Tá certo, irmãos? Tá bom. É um texto que a gente precisa pensar muito, porque Satanás ele sempre quer nos tirar a paz. Ele sempre quer trazer para nós a ideia de que nós não somos salvos, né? Nos acusando de pecadores, e nós caímos na dele, né? Não, nós não somos pecadores, não, nós somos pecadores arrependidos. Tá? Hoje eu peco menos do que ontem e quero amanhã pecar menos do que hoje e continuar assim. Quero ter uma vida reta na presença do Senhor. Né? E com relação à salvação, não, nós somos salvos sim. Porque a salvação, ela não quer dizer que você parou de pecar. Não é isso. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, não quer dizer que nós paramos de pecar. Quer dizer que o pecado... Quando nós aceitamos Jesus Cristo, quer dizer que o pecado não é mais o nosso Senhor, o nosso Rei. Né? Nós não nos alegramos mais no pecado. Isso que é salvação. O nosso Senhor hoje é Jesus Cristo. E que se porventura nós pecarmos, nós nos sentimos mal, nós nos arrependemos, nós não pecamos mais voluntariamente. Porque o Espírito Santo não permite mais que nós pequemos voluntariamente, que nós somos salvos, ele nos incomoda de nós pecarmos voluntariamente. Né? Mas podemos errar sim, como não? Podemos errar. Mas o amor de Deus, ele é grande. O cristão ele tem que brigar contra ele mesmo, brigar contra o mundo, brigar contra Satanás, sabendo que não está sozinho, que tem o Espírito Santo. Né? Para ele pecar o menos possível. Mas quando o mundo, quando a nossa consciência, ou quando Satanás disser que nós não estamos salvos, porque nós pecamos, porque nós somos pecadores, não acredite. Não acredite. Nós estamos salvos não pelos nossos méritos, mas nós estamos salvos porque uma pessoa, Deus que se fez uma pessoa, morreu em nosso favor, para que nós fôssemos justos. Não nós justos, mas em razão dessa pessoa. Deus, quando olha para nós, ele não nos vê mais, ele vê Cristo. Ele vê Cristo. Por quê? Porque nós aceitamos que Cristo tomasse o nosso lugar. É fácil, pastor? Não é fácil, não. Não é fácil, não, porque a hora que nós passamos a servir a Cristo, de fato, de verdade, a hora que nós reconhecemos que Ele tomou o nosso lugar, nós temos um compromisso de fugir do erro, fugir do pecado, se afastar do erro, se afastar do pecado, e nos voltarmos mais para Deus, nos voltarmos mais para Jesus Cristo. Tá certo, irmãos? Eu espero que tenha sido esclarecedor, eu espero que tenha contribuído para esclarecer. Mas caso o irmão tenha dúvida, volta a ler 1 João 3, 19 e 24, né? Volta a meditar nesse texto, que talvez facilite mais a compreensão do irmão. Vamos ver como que está na Bíblia viva, como é que está esse texto, talvez facilite. Né? 19, 24, vamos lá. Então saberemos com toda certeza pelas nossas ações que estamos do lado de Deus, e as nossas consciências estarão limpas, mesmo quando estivermos diante do Senhor. Mas se as nossas consciências estiverem pesadas e sentirmos que fizemos o mal, o Senhor, com toda a certeza, sentirá isso ainda mais do que nós, porque Ele sabe tudo quanto fazemos. Entendeu? Então Deus sabe mais. No entanto, muito estimados amigos, se as nossas consciências estiverem limpas, podemos ir ao Senhor com segurança e confiança perfeitas e receber tudo o que pedimos,
porque lhe estamos obedecendo e fazendo coisas que agradam a Ele. É isto o que Deus diz que nós devemos fazer: crer no nome de seu Filho Jesus Cristo e amarmos uns aos outros. Aqueles que fazem o que Deus diz, esses estão vivendo em Deus e Deus neles. Sabemos que isso é verdade, porque o Espírito Santo que Ele nos deu afirma isso. Tá certo, irmão? A Bíblia viva, a Bíblia parafraseada, a Bíblia viva, ela esclarece mais, ela fala com mais a nossa linguagem de hoje, né? Que nós podemos entender. A verdade irmãos, a nossa consciência ela pode nos acusar de não sermos salvos. Por quê? Porque a nossa consciência, ou porque nós pecamos de fato, né? Ou porque nós achamos que temos que fazer algo a mais para agradar a Deus, né? Não entendemos a nossa limitação, não entendemos que nós somos pecadores ainda. Então queremos fazer mais, né? Mas devemos acalmar o coração, porque o Senhor ele conhece o nosso ser interior e conhece a nossa conduta. E na sua palavra diz que se nós estamos vivendo em Deus, Deus está em nós. Tá certo, irmãos? Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por esse tempo, por essa palavra, Senhor meu Deus. É claro que o inimigo, ele sempre vai nos acusar, dizendo que nós não somos perfeitos, que nós somos pecadores. E isso, para aquele que é cristão, de fato, de verdade, sempre traz um incômodo. Porque o desejo é fazer o melhor para Deus, o desejo é estar na posição que agrada o coração de Deus. Mas, Pai, que nós possamos compreender a nossa limitação, que nós possamos compreender que nós ainda somos pecadores, somos falhos, somos fracos, mas que nós procuramos, Senhor, fugir do pecado, que nós procuramos evitar o pecado e que quando nós erramos o alvo, nós nos sentimos muito tristes, nós nos sentimos incomodados e procuramos o mais rapidamente nos arrepender, mas o arrependimento verdadeiro, que é mudança de conduta, Senhor Deus, e reparar o erro praticado. Pai, que o Senhor possa fazer essas verdades serem práticas na nossa vida. Senhor, queremos pedir também por aqueles que sofrem no corpo, que o Senhor possa restaurar membros, possa restaurar órgãos, para que essa pessoa tenha uma qualidade de vida melhor e um tempo de vida com qualidade. E mais que isso, Senhor meu Deus, seja propósito para que ele tenha um encontro com o Senhor, mas que não seja feito conforme a nossa vontade, mas conforme a vontade do Senhor. Pedimos também por aqueles que sofrem na alma, Pai. E esse texto hoje, ele é bem isso, né? Acusações de Satanás, acusações nossa mesmo, e acusações às vezes de pessoas amadas, pessoas queridas, de que nós somos pecadores, que nós vivemos no erro, que nós praticamos coisa errada. Pai, nós queremos ter essa consciência que pecadores nós somos, mas nós somos pecadores arrependidos. E nós buscamos fugir do erro. Pai, toca a alma dessas pessoas para que elas tenham essa compreensão, Pai. Que o ser humano ele tem que buscar, o cristão em principal tem que buscar a estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo. Mas que nós nunca alcançaremos isso. Mas que Deus está vendo a nossa conduta, está vendo o nosso desejo interior, a nossa vontade de fazer o certo, a nossa vontade de fazer o bem. Que nós possamos acalmar o coração, Pai, que Satanás não se levante para nos acusar disso. Que Satanás não se levante, que o Espírito Santo esteja fortalecendo as nossas almas, para que nós possamos ter uma consciência tranquila na presença do Senhor. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Pai, pedimos também que o Senhor esteja abençoando os relacionamentos, relacionamento na família, relacionamento no governo e na sociedade como um todo, trazendo paz, união, confiança, Pai. Trazendo paz, trazendo confiança. Nós oramos porque nós acreditamos, nós oramos porque nós confiamos, por isso nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.